Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM, utilizando o Revit. Na aula de hoje, na aula de número 8, nós iniciaremos o processo de identificação das fiações e dos pontos elétricos do piso 1. Bom, terminamos de montar o quadro aqui e a gente agora vai começar a fazer o detalhamento do projeto em planta baixa, tá? Posso fechar essa janela aqui, vou aqui para a planta de piso 1. E nessa planta de piso 1, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa planta para que eu possa fazer então uma planta de detalhamento. Então, duplicar, e nós vamos chamar ela aqui, nomear e chamar ela de planta do piso 1. Depois que eu fiz isso, na verdade, aí eu colocaria aqui, por exemplo, poderia colocar aqui nível de detalhe baixo, fazer algumas configurações. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho essas configurações definidas, então eu vou vir aqui. Vou aplicar a propriedade de uma vista que eu já tenho pronta. Então, eu vou pegar aqui essa planta de detalhamento. Pronto, ele já ficou em formato diferente, vejam aqui. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou começar a identificar esses elementos. Né? Eu vou identificar esses elementos. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o identificador de categoria da aba Anotar. Então, eu vou vir aqui em Anotar, identificar todos, né? Eu quero identificar todos de uma vez só. E aí nós vamos aqui identificar os dispositivos de iluminação, que são os interruptores. E vou selecionar aqui o identificador para interruptor. Vou também identificar os equipamentos elétricos. Aqui eu vou utilizar, então, são os tomados. Eu quero identificar o número do circuito e a potência dele também. Vou identificar também as luminárias e com identificador de luminárias no teto. E vou aplicar. Olha que eu aplico, vejo aqui que todas as luminárias estão identificadas. Então, antes de mostrar essa questão da identificação, vamos dar um detalhamento aqui. Veja aqui, normalmente as luminárias, elas são identificadas pela potência, tá? Então, em cima aqui a gente coloca a potência, aqui a gente coloca o circuito ao qual essa luminária está ligada, tá? E aqui a gente coloca o interruptor, né, o comando dessa luminária, quando é uma luminária no teto. Então, a simbologia passa a ser essa aqui, tá? Então, quando você olha isso, interpreta-se como seja isso, tá? E aqui, quando é uma luminária na parede, a gente coloca dessa forma aqui. Então, a potência dela, o circuito e o comando, ou seja, o interruptor que está ligando ela, tá bom? Então, esse mesmo processo é utilizado também para tomada. Então, a gente coloca a simbologia da tomada, coloca a potência da tomada e o circuito ao qual ela está ligada, tá? Então, nós vamos fazer essa identificação em todas as tomadas. E, para tentar entender também o processo de ligação de luminárias e tomadas, né? Então, uma luminária, para ela ser ligada, como é que funciona? Eu preciso ter dois fios, né? Considerando aqui uma rede 127, eu teria um fio fase símbolo GES, então esse vermelho aqui seria o fio fase, com esse símbolo aqui. Então, quando eu coloco isso aqui, indica que está passando ali um fio fase, e quando eu coloco esse símbolo aqui, indica que está passando um fio neutro. Se a rede é 127, tem a fase neutra. Se a rede é 220, são duas fases, tá? Então, esse fio fase que vem lá da rede, isso pode sair lá do, por exemplo, sai do quadro de distribuição fio fase e um fio neutro, para atender os diversos pontos. Desse fio fase, eu derivo um ponto aqui para o interruptor, tá? Então, um dos polos do interruptor, eu ligo esse fio fase, e do outro polo do interruptor sai um fio que a gente chama fio retorno, tá? Então, esse fio aqui é chamado fio positivo, porque tem carga, tá? Ele transforma em fio retorno. Se essa chave estiver fechada, estiver acionada, a corrente vai passar aqui, então ele vai estar todo carregado. Então, esse retorno ele vai estar carregado se a chave estiver fechada. Se ele estiver aberto, o retorno vai estar aberto, tá? O símbolo de retorno é esse aqui, então é metade do símbolo da fase. E do fio neutro, eu também faço uma derivação e ligo diretamente no luminário. Então, ela tem lá dois polos, um para a fase neutra, eu ligo para acender a lâmpada. Eu já tinha falado com vocês que
o diâmetro mínimo para essas fiações é de 1,5 mm, tá? Então, como é que ficaria isso? Então, aqui está mostrando o ponto de luz. Então, aqui vem os condutores de alimentação, o fase e o neutro. Então, eu indico dessa forma aqui, que está passando fase e neutro dentro do eletroduto. Aqui a caixa de distribuição, caixa de distribuição, a caixa octogonal, a caixa de passagem. Então, eu interligo ali, um fio neutro vai até a lâmpada e o fio fase, a derivação dele vai até lá o interruptor, simbologia é essa, então vai a fase e volta ao retorno, até a lâmpada. Então, está mostrando aqui, tá? Então, a simbologia, então, disso aqui em planta seria isso, ó, fio fase e fio neutro, vai até a luminária, até a caixa de passagem. O fio fase passa direto, né? Eu derivo daqui o fio fase, que vai até o interruptor, e volta um retorno. E aqui, se o interruptor é A, o retorno é o A, e eu coloco aqui, identifico como A. A norma permite que você faça dessa forma, ou então você pode colocar também um fio terra. Então, você pode vir com fio fase, um neutro e um terra, só que o fio terra, ele é utilizado só para aterrar a caixinha aqui, tá? Então, você põe aqui na carcaça aqui da luminária. Então, permite que você coloque ou não, tá bom? Voltando, então, agora para a nossa planta, a gente vai começar... Ah, tá, antes disso, falar aqui das tomadas. As tomadas, os esquemas de ligação das tomadas, basicamente, tomada eu tenho que colocar fase e neutro e terra. Então, eu venho com fase, neutro e terra lá da rede, né? Passo pelas caixas de distribuição, pelas caixas de passagem, né? Caixa octogonal, e faço derivação, a fase, um neutro e terra para cada tomada. Então, ela tem 3 pinos, uma para fase, outra para neutro e outra para terra. Então, eu indico aqui que está passando naquela luminária, naquele eletroduto, uma fase, neutro e terra. E a bitola mínima, né, desses fios, ou a seção mínima desses fios, tem que ser de 1,5 mm. Então, vamos voltar aqui. A gente já está com todos os pontos já identificados aqui. Então, as tomadas com potência e circuito. Eu já tinha colocado esses pontos no circuito antes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou só deslocar o texto aqui, vou organizar todas elas aqui. Pronto, já organizei os textos. Eu vou começar agora a identificar os fios que estão passando aqui dentro. Então, vou começar por esse trecho aqui de tomadas, tá? Até essa luminária. Então, lembrando que eu vou ter que vir para atender essas tomadas aqui, eu vou ter que colocar um fase neutro e terra vindo lá do quadro de distribuição, então ele vai ter que vir por aqui, passar aqui, vir nessa caixa de passagem, vir nessa caixa de passagem e chegar aqui. Então, chegar nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou identificar agora a tomada com outro identificador para indicar, então, a seção do fio para passar aqui. Então, eu vou vir aqui anotar, pode digitar TG, né? E vou selecionar a tomada. Vejam aqui que já apareceu uma legenda aqui, né? Então, está falando que está passando fase neutro terra. Eu vou identificar esse ponto de interrogação que eu vou falar que é fio de 2,5, porque é a seção mínima para tomada. E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa seta aqui e vou falar que eu quero ela com extremidade livre. Para que isso? Para que eu possa passar essa identificação para o eletroduto. Então, o eletroduto está aqui, então eu vou identificar o eletroduto aqui. E agora eu teria que identificar essa mesma fiação em todos esses eletrodutos até chegar aqui, tá? Mas quando eu identifico um aqui, né, eu posso utilizar esse mesmo identificador para todos eles, tá? Então, para não ter que ficar fazendo isso várias vezes, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma ferramenta de texto aqui. Então, eu vou vir aqui nesse Azinho, vou clicar aqui no eletroduto, vai sair uma seta ali igual a outra lá, e vou clicar nesse ponto aqui. E vou digitar um ponto, tá? E clico fora. Então, vai ficar ali dessa forma. O que eu vou fazer? ESC 2 vezes. E vou agora criar novas setas. Então, utilizando esse mesmo texto, vou criar novas setas. Vou criar uma seta aqui. E vou criar uma seta aqui. Ou seja, eu estou indicando que em todos esses eletrodutos, eu estou colocando, então,
essa fiação de 2,5. Só que eu tenho que informar para o Revit que de fato é isso, porque senão ele não contabiliza, tá? Se vocês virem aqui, por exemplo, na tabela, vou mostrar para vocês aqui, lista de materiais cabos elétricos, vejam ali que não tem nenhum condutor quantificado ainda, tá? Então, voltar aqui para essa planta, e o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na nossa vista 3D do projeto elétrico, vou aproximar, então veja que eu estou aqui, nesse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essas janelas aqui para facilitar a minha visualização aqui. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui em vista e vou colocar vista lado a lado, para que eu comece então o processo de identificação desses pontos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o eletroduto aqui e a conexão dele e vou isolar a categoria aqui. Pronto, isolei a categoria, que vai facilitar para mim aqui. Então, vou selecionar esse trechinho de eletroduto, vou apertar Ctrl, vou selecionar o outro trecho aqui e vou apertar Tab para que ele selecione o trecho todo. Aperto o Ctrl de novo, clico, vou apertar Ctrl de novo, selecionar esse aqui, apertar Ctrl de novo, selecionar esse aqui. Veja quando eu aperto o Ctrl, aparece um maisinho ali. Vou apertar Ctrl de novo e aqui vou apertar o Tab para ele selecionar tudo. Aperto o Ctrl de novo. Pronto, então selecionei todo o trecho. Então está selecionado aqui e está selecionado também aqui na planta. E aí agora, quando eu selecionei aqui, eu vou vir nas propriedades dele aqui e vou aqui embaixo falar o que tem dentro dele. Então vou falar que tem ali, tem um fio fase de 2,5, tem um fio neutro de 2,5 e tem um fio térreo de 2,5. E peço para aplicar. Quando eu faço isso, eu posso vir agora aqui na minha tabela de cabos elétricos, vocês vão ver lá que já está quantificado. Vejo aqui que ele quantificou tanto a fiação de o fase, o neutro e o térreo de 2,5. Então já foi quantificado aqui. Posso fechar essa janela e fazer o mesmo procedimento agora para os demais pontos. Para não confundir aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar esses elementos que eu já identifiquei aqui na vista 3D. Então, eu vou vir aqui e vou ocultar elemento. Tá? Então, esse eletroduto já está todo contabilizado. E vou começar agora os demais trechos. Tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar com a parte agora de iluminação, ou seja, esse de iluminação que está aqui. Então, primeiro, né, essa luminária aqui é uma arandela, então não é uma luminária de teto, então ela está identificada da forma errada. Então, vou selecionar ela aqui e vamos falar aqui que uma, é, uma luminária de parede. Então, vejo ali que mudou a simbologia agora. Pronto. E eu preciso agora também identificar os interruptores, ou seja, falar quais interruptores ligam cada lâmpada para que eu possa, então, definir é, os circuitos da forma correta, tá? Então, olha, aqui nós temos, da ESC aqui, nós temos aqui dois interruptores, tá? Esse interruptor tem um que é para ligar essa luminária que está aqui fora, essa arandela que está aqui fora, e o outro é um three-way que vai ligar essa luminária aqui, né? Então, vamos falar inicialmente, vamos resolver essa questão dessa luminária, depois nós identificamos o three-way aqui. Então, para selecionar aqui, quando eu chego, ele seleciona os dois. Então, você chegar perto, aperta a tecla Tab, até que ele selecione o que eu quero. Então, vou chegar aqui, volta selecionando o eletroduto, não é isso que eu quero. Pronto, agora selecionou. Você vai até selecionar só um. Então, selecionou esse aqui,
Beleza, selecionou. Eu vou vir aqui e vou falar qual chave que ela é. Então, vou falar aqui que essa chave é a chave A, tá? Peço para aplicar. Vejam lá que já está aparecendo aqui um A aqui para esse interruptor, que ele está no circuito 1. E agora eu vou selecionar essa luminária, tá? E vou falar qual que é o interruptor que liga ela. Então, para selecionar a chave, vou clicar aqui na luminária. Na luminária vai aparecer selecionar a chave. Eu vou clicar aqui em selecionar a chave e vou selecionar esse interruptor. Então, chego perto aqui, aperto a tecla Tab até selecionar o interruptor que eu quero. Pronto, já transformou aqui, então ele já está ligado ali à chave A. Então, vejam aqui que a luminária ficou identificada. Então, esse procedimento eu vou utilizar para todas as luminárias. Então, vejo aqui que a luminária já está identificada com o mesmo interruptor. E vou fazer a mesma coisa com esses three-ways também. Então, eu vou vou selecionar esse interruptor aqui. Você chegar perto, pega a Tab até selecionar. Vou falar que essa chave é a chave B. Seleciono, às vezes não dá certo, eu seleciono ela aqui e ponho aplicar. Vejam lá que já modificou aqui, então vou pegar esse ponto e colocar para... Esse ponto de interrogação posso até apagar ele. Vou colocar aqui, que é um B. E aqui também eu posso falar que essa chave também é a chave B. Vem aqui, põe aqui a chave B. Pronto, já está identificado aqui os dois interruptores. Agora basta eu selecionar a luminária aqui. Eu não vou conseguir selecionar essa luminária aqui. Por quê? Porque a caixinha só aparece quando está em nível alto. Eu vou colocar aqui em nível alto temporariamente, para os eletrodutos mudaram aqui, tá vendo? E vou selecionar a caixinha. E aí agora eu posso falar qual é o interruptor que ela está ligada. Então eu posso selecionar a chave. Pronto, já está identificado aqui. Posso vir aqui e colocar nível baixo novamente, tá? E aí todos já estão selecionados aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que identificar, né, as fiações que estão dentro desses eletrodutos aqui. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na próxima aula. Grande abraço a vocês.